Aleluias, 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 abençoadíssimo dia, amados e amadas do Senhor. Tudo bem, irmãos e irmãs? Glórias a Deus por esta manhã de sexta-feira. Louvado seja o Senhor que nos dá a graça de vivermos mais um dia na sua presença. Amados e amadas, como vocês acordaram? Dormiram bem? Então, mais um dia está diante de nós, cheio de oportunidades para vivermos conforme a graça, para vivermos aquilo que o Senhor tem nas nossas vidas. Mas e aí? Como está o teu coração? Como está o teu ânimo? Como você tem lidado com as lutas que estão diante de você? Não tem sido fácil, eu sei, porque facilidade nunca foi promessa. Facilidade não é propósito de Deus. No mundo temos aflições, amado irmão e amada irmã. No mundo temos aflições, mas a palavra de Deus diz: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quem venceu o mundo foi o Senhor Jesus. Ele venceu o mundo, nós não. Nós não vencemos por nossa força, por nossa capacidade e nem pela nossa santificação. Mas precisamos nos santificarmos e estarmos firmados em Cristo, que nos faz mais do que vencedores, porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé, conforme o que a palavra de Deus ensina. Então, amado irmão, se santifique, se consagre, ouça o que Deus tem para você todos os dias. Leia a palavra de Deus, porque ouvir Deus é ler a palavra dele. Porque Deus fala através das Sagradas Escrituras. Deus continua falando dessa forma e se revelando dessa forma a todos nós. Mas só ouve a sua voz quem se coloca diante de sua palavra. Meu amado irmão e minha amada irmã, não tem sido fácil viver nesse tempo, né? Não tem sido fácil. Mas facilidade, como eu sempre tenho dito, não é promessa. A promessa do Senhor é que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Ele estará conosco, meu amado irmão, minha amada irmã. Ele não vai falhar nas suas promessas, naquilo que Ele garantiu, naquilo que a sua palavra determina. Ele nunca falha, Ele não é mentiroso. Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria a Deus e não faria? Ele falaria e não confirmaria? É o que diz a palavra. Meu amado irmão, nesta manhã de sexta-feira, Deus, como já disse, te deu mais uma oportunidade para glorificá-lo, para viver a plenitude da sua graça. Mas isso depende somente de cada um de nós, especificamente. Vivemos a graça conforme a nossa entrega, conforme a nossa confiança, conforme a nossa fé. Porque graça não é algo que a gente vive por acaso. Graça não tem a ver com acaso, tem a ver com propósito. Deus tem um propósito específico nas nossas vidas, meu amado irmão. Deus, Ele preparou algo específico para você, para mim, neste dia, nesta sexta-feira. Mas entenda, nada vai acontecer fora daquilo que a tua fé produz. Não porque Deus depende de você. Não, Deus não depende de você. Deus não depende de ninguém. Deus é autossuficiente, como eu já disse. Ele depende dele mesmo. Mas entenda, Deus, Ele dá a graça a cada um. Ele oferece a graça a cada um. E já deu a fé para todos também, para que possamos viver tudo o que Ele determinou por sua palavra, conforme a fé que nós colocamos em prática. Ele deu a fé a você. Você tem colocado essa fé em prática? Você tem agido conforme essa fé?
Você tem se firmado na sua palavra? Para você se firmar na palavra de Deus, você tem que conhecer a palavra de Deus. Você tem meditado na sua palavra? Tem crescido na graça e no conhecimento, conforme Jesus crescia? Não, mas eu já tenho 30 anos, 40 anos, 50 anos. Isso não tem a ver com a tua idade. Isso tem a ver com a tua disposição. Isso tem a ver com a tua vida com Cristo. Porque crescer na presença de Deus, crescer na graça do Senhor, crescer no conhecimento da palavra, é algo que é contínuo. Eu tenho 24 anos na fé, caminhando na presença do Senhor. E eu preciso aprender mais e mais. Preciso conhecê-lo muito mais. Porque Deus é grande demais para eu conhecer somente em 24 anos. Eu levaria uma eternidade para conhecer um pouquinho de Deus. Porque Deus é muito além. Ele está muito acima da minha compreensão. E da tua também. Ele está acima de toda a compreensão humana. Mas cabe a cada um buscar conhecer. Buscar ter intimidade com Deus. Você quer ter vida abundante, de fato? Então conheça a Deus. Viva conforme a sua palavra. A sua revelação traz luz para você. Ilumina os teus caminhos. Direciona a tua vida. E nessa sexta-feira, para a honra e glória do Senhor, estarei ministrando a palavra no primeiro dia da campanha, firmada no livro de Neemias. Eu digo no contexto do texto que está como referência para a campanha, que não podemos deixar de fazer a obra. Não podemos tirar as mãos da obra, porque o inimigo sempre vai tentar trazer qualquer coisa para distrair, para desviar o foco. O inimigo tenta nos destruir dessa maneira, quando perdemos o foco e deixamos de fazer aquilo que nos é devido, conforme o propósito de Deus. Quando você se desvia do propósito, quando você perde o foco, o reino de Deus, ele é abalado. Mas entenda, Deus não depende de nós. Se não fizermos, Deus levanta outro. Ah, então Deus nos substitui? Não, não é isso. Deus nos ama de qualquer forma. Acima de tudo, Ele nos ama. Mas entenda, não somos insubstituíveis. Precisamos estar na presença dEle, servindo a Ele, honrando a Ele, obedecendo a Ele. Porque vivemos para Ele, por Ele. É a sua graça que nos basta. Mas, meu amado irmão, como eu disse, ninguém é insubstituível. Se você não se dispõe a fazer aquilo que Deus está colocando nas suas mãos, Deus vai levantar outro. Porque para esse tempo, a obra que Deus está colocando nas suas mãos é necessária. Se você não se coloca na posição para fazer, Deus levanta outro. Não significa que Deus desprezou você. Significa que você não se colocou na posição para obedecer. Ah, mas eu não entendi. Não, mas eu não tenho capacidade. Não, mas eu não consigo. Amado irmão, como eu disse já em alguns vídeos também, a palavra de Deus é tudo que precisamos para começarmos a fazer. Para começarmos. Porque depois que começamos a fazer a obra, nada nos falta. Nada. A graça nos é suficiente. Nos basta. É plena sobre nós e nos capacita e direciona. Mas então, irmão, irmã, você consegue confiar? Se você confia, não deixe de fazer. Não seja omisso. Não seja negligente. Faça a obra que Deus colocou nas tuas mãos. Cumpra o teu chamado. Seja um instrumento de Deus. E viva tudo que Deus tem para a tua vida. Que a graça do Senhor esteja sobre ti e sobre todos os teus. E que tudo se cumpra em ti, em tua vida, conforme a sua vontade. A vontade do Senhor que é boa, agradável e perfeita. Eu falo para você, enquanto fazemos a obra, enquanto cuidamos das coisas de Deus, tudo na nossa vida se encaixa. Tudo que está fora do lugar, toma o devido lugar.
Porque quando cuidamos das coisas do alto, Deus coloca as coisas da terra em ordem. Deus cuida. Eu falo para você, meu amado irmão, Deus, ele tem um propósito na tua vida. E ele não vai deixar de cumprir o propósito que ele tem na tua vida. Você precisa se posicionar. Como eu estava falando, eu cumprimentei a irmã aqui, graças a Deus, mas eu não perdi o foco. Você entende que se Deus confiou uma obra nas tuas mãos, ele quando confiou a obra nas mãos de Moisés para libertar o povo dele, quem capacitou Moisés? Quem direcionou Moisés? Moisés tinha medo. Ele dizia que era um homem de pesado em palavras. Ou seja, ele era gago, como alguns dizem. Ele tinha dificuldade para se comunicar. E eu pergunto para você, ele conseguiu ou não conseguiu fazer o que Deus tinha determinado? Que ele se posicionou. Deus, quando ele nos chama, ele coloca diante de nós a obra. Se a gente demonstra medo, ele nos mostra que ele é Deus e ele cumpre a sua palavra. Foi isso que ele fez com Moisés e é assim que ele faz conosco. Quem faz a obra é ele, somos apenas um instrumento dele, um instrumento glorioso nas mãos do Senhor. Mas precisamos agir pela fé, porque a fé sem obras é morta. Então haja, meu irmão. Coloque em prática aquilo que Deus tem te ensinado. Viva a plenitude do seu propósito. Viva para a glória de Deus. E viva o melhor. As bênçãos do Senhor vão te alcançar quando você estiver vivendo obediência. E que Deus te abençoe nessa sexta-feira. Tudo que você colocar nas tuas mãos, você prospere. Conforme a graça que já é sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Eu amo a tua vida, meu irmão. Eu amo a tua vida, minha irmã. Conte sempre comigo se precisar conversar, desabafar, contar testemunho, compartilhar qualquer coisa, qualquer luta. Estamos juntos. Pode chamar. Meus contatos estão todos na assinatura de cada mensagem que eu envio. Amém? Que Deus abençoe a sexta-feira e o final de semana de todos, em nome de Jesus. Hoje estarei ministrando a palavra no culto ao lado de minha casa. Igreja Betel. Aqui na Ecologista Chico Mendes, número 353, ao lado de minha casa. Para a honra e glória do Senhor. Se você mora aqui perto, esteja convidado. Venha participar da campanha que começa hoje. Vamos reconstruir os muros e refazer as nossas defesas e nos mantermos focados na obra. Não percamos o foco. Estejamos no centro da vontade do Pai. Amém? Que Deus abençoe, a paz do Senhor. Eu te amo em Cristo.